Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, boa noite. Está no ar o programa Questão de Ordem. Cumprimentando você que nos vê diariamente aqui pela TV Assembleia e também nos acompanha pelas ondas do rádio na FM Assembleia 96,7, todo dia às 10 da noite, o programa Questão de Ordem. Hoje o programa vai lançar um livro, né, que já está inclusive na plataforma e-book no mundo todo e em bibliotecas, inclusive nos Estados Unidos, e na Biblioteca Digital Mundial, que foi lançada pela Unesco. Esse livro faz parte de um levantamento de muita percussiência feito por um homem que estudou o fenômeno do Nordeste e da pobreza. E na sua extensa folha de serviços prestados, ele já foi secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará por 2 vezes, aqui no Estado, dos 2 governos Tasso e Gereissati, já publicou cerca de 40 livros e já escreveu artigos para jornais e revistas especializadas. É economista com pós-graduação em Desenvolvimento Econômico e Planejamento Regional Israel, é vice-presidente do Instituto do Ceará Histórico, professor titular aposentado da Universidade Federal do Ceará, onde foi também pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal, já trabalhou no Banco do Nordeste, e entre 1995 e 2002 foi secretário de Estado de Desenvolvimento Rural do Ceará. E eu, com muito prazer, recebo o doutor Pedro Cisnando Leite aqui no programa, e ele vem fazer aqui no programa algo que nos orgulha muito. Vai fazer o lançamento de um livro que trata de um assunto seríssimo, grave, e que precisa ser vencido, porque senão o Brasil não vai dar o salto de desenvolvimento de qualidade para o seu povo. As Armas contra a Pobreza é o nome do livro, da lavra do Dr. Pedro Cisnando Leite, hoje aqui no programa Questão de Ordem. A Unesco lançou recentemente a Biblioteca Digital Mundial, destinada a disponibilizar conhecimentos educativos para professores e alunos. O professor Pedro Cisnando Leite está aqui comigo, consta do catálogo desta biblioteca, com 19 livros indicados pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América, onde estão registrados 31 livros de sua autoria sobre o Nordeste brasileiro e outros países contemplados. Dentro dos livros que estão lá, encontra-se inclusive esse, que vai ser lançado agora aqui no programa, Armas contra a Pobreza, que trata exatamente do drama da pobreza no Brasil. E o Desenvolvimento Includente, que conta a história do Projeto Ceará, que foi construído quando o Dr. Pedro foi secretário no governo do Tasso, com apoio, inclusive, da Universidade de Ben Gurion, Israel. Recebo com prazer o Dr. Pedro Cisnando Leite aqui no programa. Boa noite, tudo bem, Dr. Pedro? Boa noite, tudo bem? Um grande prazer muito também. Bem-vindo. Tá bom. E esse livro, então, está sendo lançado agora, é isso? Eu já escrevi há algum tempo, há cerca de 2 anos, sim, mas vinha conservando sobre sigilo, né, porque eu queria uma oportunidade especial para fazer o lançamento desse livro. Sim. E como realmente este é um assunto que interessa tanto o Brasil como o mundo inteiro, como superar a questão das desigualdades e da pobreza, eu pensei, refleti e resolvi fazer o lançamento agora, nessa oportunidade, ao tempo que já negociei com os sites, né, de grande capacidade de difusão, que são aqui do Ceará 2 sites. Um é da Academia Cearense de Ciências, sim, um outro é o Instituto Econometrics, que eu sou um dos vice-presidentes, e também um site dos Estados Unidos, chamado Academia Edu, que é um site de uma organização que tem como filiados 6.000 universidades dos Estados Unidos. Então, deixa eu aproveitar aqui, doutor Pedro, para a gente colocar no nosso vídeo aqui, para o nosso telespectador e para quem está nos ouvindo pela rádio, vai ficar sabendo. O livro está disponível na plataforma e-book e ainda no site da Academia Cearense de Ciências, que é www.acesse.com.br, está aí no vídeo, www.econometrics, com X no fim, .com.br,
e no site americano, que é academia.edu. Aí você coloca o nome do livro, que é exatamente As Armas contra a Pobreza, e ele já está disponível nessas plataformas digitais. Por que é tão difícil acabar com a pobreza no Brasil, doutor Pedro? Se a gente vê outros países aí que já conseguiram isso, diminuir desigualdades. A gente até tem momentos que a gente consegue, avança, mas depois regride. Por quê? Realmente esse é um problema mundial. Muitos países não conseguiram avançar muito. Realmente foram raros os países no mundo, nos últimos 50, 100 anos, que conseguiram vencer a barreira da desigualdade e da redução da pobreza. No caso do Brasil, em especial, nós somos um país de grandes possibilidades, de grande potencial, que temos nos desenvolvido, nos transformado. Temos realmente feito conquistas extraordinárias no campo da economia. Mas, infelizmente, as políticas e as teorias e as estratégias que nós utilizamos no desenvolvimento do Brasil levou a uma concentração da renda em algumas regiões e em alguns segmentos da população. E ao tempo em que essa economia avançava, se estabilizava e se crescia, paralelamente, essa população que não participava desse progresso, desse desenvolvimento. Isso realmente preocupou a política e as ações dos governos federais, do estadual e mesmo dos municípios na adoção de determinadas políticas, mas que essas políticas não surtiram muito efeito. Uma das razões, Renato, é porque naquela época, logo depois da década de 50, 60, prevalecia em várias partes do mundo certas convicções a respeito de como fazer uma economia crescer e prosperar. Eram autores, economistas de grande fama mundial, e que os países foram assimilando essas concepções de como realizar esse desenvolvimento. E eles se apoiavam praticamente, mesmo sendo aquelas doutrinas de natureza esquerdistas ou de outros grupos, eles se baseavam numa convicção de que, para reduzir a pobreza e a desigualdade, era necessário que os países crescessem. E crescessem rapidamente, para poder, a partir do crescimento, que era a produção total da economia... Mas o crescer como, doutor Pedro? Porque a gente fala muito assim, o crescimento do PIB, mas isso não necessariamente significa diminuição da desigualdade, nem diminuição da pobreza. Você cresce o PIB, Produto Interno Bruto, mas você também cresce o acúmulo, ou seja, a concentração de riqueza. Então, o crescimento do PIB não necessariamente soluciona o problema da pobreza. Renato, Abreu, eu gosto de ser entrevistado por você, porque você é uma pessoa realmente que tem uma capacidade de percepção e de conhecimento extraordinário. Obrigado. Durante décadas, cientistas do mundo inteiro, políticos do mundo inteiro, no Brasil, as mais competentes personalidades acadêmicas, não entenderam isso que você está dizendo, nem entendem ainda hoje. Ainda hoje, o Brasil tem se apoiado, até hoje, em teorias que preveem e que objetivam o crescimento econômico puro, porque eles acham que há um processo natural de difusão desse crescimento. Até que eles têm uma expressão dos autores americanos, chamam de trickling down. Ao produzir naquelas regiões com maior recursos naturais, com maior capacidade técnica, com mão de obra mais treinada, aquele crescimento daquela produção ia paulatinamente se espraiando. François Perroux, por exemplo, se tornou famoso no mundo inteiro. O mundo inteiro seguiu François Perroux em todas as faculdades. Eu sou de uma faculdade, passei 30 anos. Lá eu ensinava isso. Que nós tínhamos de produzir naquele lugar onde tinha capacidade, onde tinha recursos. E a partir daí se estabeleceria isso. Mas só que aconteceu, para simplificar, uma coisa extraordinária. É que a realidade não reproduziu isso. É que o poder econômico, a capacidade de gerar a riqueza, ela era acumulativa e não dispersiva. Ela não era dispersiva. E isso foi se consolidando e, infelizmente, apesar da identificação desse fato, nenhum governante, nenhum político, nem acadêmico tentou reverter essa visão. Foram alguns poucos economistas do mundo que começaram a visualizar, aqueles que já tinham ultrapassado, inclusive, essa barreira do subdesenvolvimento, que começaram a chamar a atenção dos países subdesenvolvidos. Olha, isso está errado, não funciona.
Eu mesmo escrevi dezenas de livros sobre isso. 10 ou 20 livros escrevi sobre isso. Os meus alunos lá na faculdade... A ferramenta mais adequada não seria a educação, doutor Pedro? Deixa eu contar a história toda. Eu mesmo, na universidade, quando estava lecionando e falava desses assuntos, os estudantes diziam, professor, mas os livros que eu tenho não estão de acordo com o que você está fazendo. Eu tive de fazer o seguinte, algo muito impressionante. Eu passei a escrever meus livros, a editar e a distribuir gratuitamente os livros, para que o estudante pudesse ter um acesso a alguma coisa. Como atualmente também já está ocorrendo outras tendências também muito inadequadas ao desenvolvimento econômico do Brasil e de alguns países latino-americanos, é que está se ensinando nas universidades outras ideias que também não estão de acordo com esse objetivo, né, que é alcançar um desenvolvimento mais equilibrado, mais includente. Então, o que aconteceu no Brasil foi isso. Foi um crescimento econômico, ele não foi o desenvolvimento. Muitas teorias foram construídas a partir daí, chamadas de desenvolvimento econômico. Parece coisa muito simples. Crescimento econômico e desenvolvimento econômico. Só que o desenvolvimento econômico é o que leva em conta todos esses fatores outros, que não meramente as quantidades, o quantitativo do produto, a questão monetária, mas a questão humana, os resultados da qualidade de vida, da sociedade, né, do respeito, da integridade, né, de uma vida mais condigna. Isso é que não estava incluído nas teorias, que começaram a ser incluídas na teoria. Mas agora tem uma literatura extraordinária, nos últimos 30 anos, uma literatura perfeita, disponível. Muitos países seguiram, mas infelizmente o Brasil, né, tem se apegado à concepção de um mero crescimento. Como aqui no Brasil hoje, todas as programações, todos os projetos do Brasil hoje, nacional e estadual, estão apoiados nessa ideia de crescimento econômico. Não falo em desenvolvimento econômico. Mas, inclusive, essas ideias já progrediram mais, elas já foram além, porque o mero desenvolvimento econômico, que tinha uma visão agora, digamos, quantitativa e qualitativa, mas faltava um outro elemento fundamental, né, que estava criando outros problemas daqueles que haviam já superado essa primeira onda de superar a pobreza, que era o meio ambiente. Estavam destruindo o meio ambiente, né, com avanço na agricultura, destruição para a agricultura, instalação de indústrias contaminadoras, utilizadoras de matérias-primas com grande poder de prejudicar a saúde, e que os países não estavam tomando em conta. Então, os autores e os economistas passaram a desenvolver essa nova visão, o desenvolvimento econômico sustentável. Somente agora, depois de 50 ou 60 anos, as Nações Unidas, né, que é a organização que é uma orientadora, ela consolida todas essas iniciativas do mundo inteiro, do tocante a vários aspectos, inclusive do desenvolvimento econômico, lançou um programa este ano, agora, de 2017, que é um programa para o desenvolvimento econômico sustentável. E estabeleceu todas as qualificações, todos os aspectos e os objetivos. O Jeffrey, um grande economista, que também escreveu vários livros nessa linha. Portanto, nós estamos agora, né, nessa fase transitória, né, do crescimento econômico, sem o desenvolvimento econômico e a manutenção da pobreza. E a questão do lançamento desse livro, ele foi mais fundamentado por uma razão quase especial. É porque, por força dessa tendência dos acadêmicos e das universidades em se apegarem meramente a essas questões quantitativas e esses conceitos, nós vimos que o Brasil adotou certas políticas com relação à redução da pobreza, à eliminação da pobreza, e esses programas não surtiram o devido efeito, porque eles não estão considerando todos os elementos essenciais para um programa que contemple essa concepção de integralidade do desenvolvimento. E toda a literatura sobre o Brasil, no Brasil e no exterior, passou a afirmar, com base nesses novos critérios, né, de medir a pobreza, que o Brasil estava reduzindo a pobreza, estava acabando com a desigualdade. O Brasil realmente era outro mundo, era outra situação completamente diferente. Mas não teve sustentabilidade, né? Nem chegou a ser sustentabilidade. É que nem a renda, nem no conceito de renda, realmente nós conseguimos avançar na redução da pobreza. E esse livro, né, analisa com dados oficiais do governo, dados disponíveis, né, nas fontes do IBGE e outros estudos, né, ele mostra, pelo menos como a período que eu me concentrei mais, desde 95, por exemplo, praticamente a pobreza do Brasil tem se mantido a mesma, 1995, e a pobreza que eu estudei até 1990, até 2015,
é a mesma. Ou seja, mais de 20 anos depois. Sim, é a mesma quantidade. Naturalmente, ocorreram reduções de pobreza no lugar, aumento de pobreza em outros, mas, em média, aí eu analiso particularmente cada caso, cada situação, cada região e cada estado. Mas, em média, aconteceu isso. Mas, né, os estudiosos, né, de outras partes do mundo começaram a se preocupar com essas informações e com a realidade. E o próprio Banco Mundial, que vinha acolhendo nas suas publicações essas informações que eram produzidas pelos órgãos nacionais do Brasil, divulgando muitas publicações nos seus relatórios, e eu mesmo mandei para o Banco Mundial esse estudo, para os meus amigos do Banco Mundial, chamando a atenção que havia necessidade de ter cuidado com essas informações, e eles começaram a rever. E eu me dirigi às Nações Unidas, ao encarregado do próprio Programa das Nações Unidas, que tinha como meta, chamado Metas do Milênio, que tinha como objetivo reduzir a pobreza do mundo em 50%, que adotou esses critérios. E o Brasil adotou esses critérios muito lícitos, muito claros, muito justos do ponto de vista legal. A metodologia que as Nações Unidas estavam adotando para um programa de redução da pobreza do milênio. Mas só que as Nações Unidas, né, não podia considerar, num programa de 192 países do mundo, né, um critério único. E também o grande esforço que seria necessário para superar isso com uma meta da Organização dos Estados Unidos. Então, eles escolheram aqueles países mais pobres, né, Suazilândia, Lesoto, né, Gana, né, alguns países do subsaara africano, e estabeleceram quanto seria a sobrevivência de uma pessoa por dia em calorias, 2.100 calorias, e estabeleceram que seria $1 por dia. Então, cada país que tivesse a sua população com uma renda média domiciliar de $1 por dia, essas pessoas estavam na pobreza extrema. Então, para tirá-la dessa situação, era tirar desse valor correspondente a $1. O Brasil adotou, e na época o Brasil adotou quando o valor do cruzeiro com relação ao dólar era um determinado, porque a própria Nações Unidas, ao estabelecer esse programa, ele especificou bem o que seria. Era o poder aquisitivo do dólar em cada país. Então, quem está na África, quem está nos Estados Unidos, ou na Inglaterra ou na Alemanha, né, ou em qualquer outro país, o dólar tem a sua capacidade aquisitiva diferente. O Brasil adotou a sua própria taxa de câmbio oficial. Então, deu um valor mais ou menos correspondente a R$70 per capita, por família, por pessoa do domicílio. Então, esse seria o limite da extrema pobreza. Então, quem estivesse nesse limite para baixo, estaria na extrema pobreza. Quem estivesse acima, estaria na indigência. Quem estivesse mais acima, uma família viver com R$70 por mês? Estaria na pobreza. Mas veja, a grande dificuldade que os países e o Brasil enfrentou foi que, ao adotar uma política que era para a extrema pobreza de R$70 per capita pessoa, criou um grande problema, porque os políticos e as pessoas, o próprio governo, começou a usar as terminologias que classificam esses assuntos indiferentemente. E diz assim, extrema pobreza, pobreza. Então, se estava conquistando alguns resultados com relação à extrema pobreza, se dizia que era a pobreza. A pobreza. Saíram tantas pessoas da pobreza. Não, saíram tantas pessoas aí da extrema pobreza. Aí se começa a usar politicamente a extrema pobreza, porque a extrema pobreza era 70, né, e a pobresa era meu salário mínimo, era 10 vezes mais. Né, porque, infelizmente, doutor, eu estou aqui com o doutor Pedro Cisnando Leite, ex-secretário de Desenvolvimento Rural do Estado do Ceará, economista, professor da Universidade Federal do Ceará. Infelizmente, se usa muito politicamente essas questões. Recentemente, no Brasil, se falou que o Brasil retirou sei quantos milhões de pessoas... 30 milhões na extrema pobreza. Mas não teve sustentabilidade. Teve a primeira crise econômica... Não saíram da pobreza. Não saíram, nem saíram. Não, eles aí receberam, no caso, bolsas da extrema pobreza. Da extrema pobreza. Então, que era, no caso, 70... Que é o Bolsa Família. Tinha a Bolsa Família, que tinha o valor correspondente a 70, que era da extrema pobreza. Então, as pessoas que receberam a Bolsa de R$70 e passou do limite de R$75, passou para ser, segundo o conceito político, saiu da pobreza. Não, ele saiu com R$5 ou R$10, saiu da extrema pobreza. Ele tinha ainda de continuar no degrau de chegar na indigência, que era o dobro, e depois para chegar na linha da pobreza, mais o dobro, né, que era metade do salário mínimo. Então, na verdade, aquelas pessoas tiveram um alívio, né, da sua situação, realmente,
muito oportuno, muitas vezes, porque tinha muitas pessoas nessa classificação, mas não era sair da pobreza. A pobreza estava intocável, porque as pessoas não estavam chegando àqueles degraus. E se você não qualifica, se você não instrumentaliza, você não vai vencer isso. A questão da educação, que é fundamental, que você vai ter que instrumentalizar exatamente no Nordeste brasileiro, porque hoje, em cima do que o senhor falou aí, doutor Pedro, nós temos uma situação, por exemplo, nós estamos em plena discussão política de eleição presidencial. O Brasil só que tem problema para ser resolvido, né? Quer dizer, é saúde, educação, é a violência, segurança pública, etc, etc. E como é que a questão econômica brasileira, né? A questão das contas públicas, do equilíbrio fiscal que o Ceará fez lá em 86, né? O equilíbrio das contas públicas é vital, porque se a gente for continuar com o descalabro das contas públicas, inclusive com esse dado agora do IBGE, do envelhecimento da população brasileira, vai estourar na Previdência lá na frente. Quer dizer, daqui a pouco o Estado está insolvente. Nós temos hoje uma população de milhões de jovens que são nem estudam, nem trabalham, nem se qualificam, nem fazem nada. Isso é um problema sério, porque o neném, daqui a pouco, ele está fora de faixa de educação, de escola. Isso é mais dinheiro que o governo vai ter que investir para readequar. Então, nós precisamos de um esforço e de foco. Quer dizer, o próximo governo, ele não vai resolver esse problema, que isso não se resolve em 4 anos, mas ele pode encaminhar bem ou desencaminhar, dependendo da eficiência da gestão. Nós estamos numa encruzilhada, doutor Pedro. O Brasil não está mais para brincadeira. Nós perdemos muito tempo nesse negócio. Muito bem, muito boas suas considerações. E para o público, um comentário adicional. Esse livro não tem nenhum teor político. Eu não pertenço a nenhum partido político. É técnico. Eu sou um cientista, sou um professor, apenas fiz uma investigação. Há 40 anos que eu estudo esse assunto, né, no Banco do Nordeste, na universidade. Visitei os programas com relação ao combate à pobreza do mundo inteiro. Eu dei uma volta ao mundo como bolsista da Fundação FOR, com meus colegas do Banco do Nordeste, visitando cada programa, como eles fizeram na Índia, né, em todos os países do Sudeste Asiático. Visitamos todos os países, catalogamos, produzimos muitas informações. Então, a questão que me preocupava na academia é que, como se propagava, né, aqui no Brasil e no mundo, que nós estamos superando a pobreza e a desigualdade, então as políticas que deveriam ser construídas e poderiam ser estabelecidas para efetivamente abordar e resolver esse problema, foram sendo, digamos assim, relegadas a segundo plano. Estamos conquistando. Eu sou de uma associação internacional chamada Brazilian Study Association, que são os chamados brasilianistas, né, que tem 600 cientistas no mundo inteiro. Eu dou acesso ao site deles, eles falam disso, maravilhados com o Brasil. Continua, vou mandar. Estou mandando hoje à noite para eles. Que o Brasil resolveu o problema da pobreza, a desigualdade está superada. E o Banco Mundial, então, quando começou a rever esses dados, recentemente... Mas o Brasil não resolveu nada ainda. Lançou o programa, lançou o livro, agora está no site do Brasil inteiro. Eu não vi nenhum acadêmico do Brasil, não vi nenhum estudioso comentando o estudo do Banco Mundial, e ele está no site, né, a disponibilidade. Ele diz simplesmente o seguinte, que as informações agora que eles estabeleceram criteriosamente foi baseado nas realidades da América Latina. Em vez de estar baseado no subsaara africano, ou no Lesoto, ou Suazilândia, eu visitei a Suazilândia, dentro da África do Sul, é um município de tribo, é tribo. Né? Você estabeleceu o padrão de vida que quer que seja do Brasil. Então, estamos errados. Esse dólar... Nessa metodologia o Brasil virou um paraíso. Esse dólar, isso é só para esses países. A América Latina é outra coisa. A América Latina, ele vai ter agora o padrão mínimo da pobreza extrema. Para alguns países da América Latina, 3 dólares em vez de 1. E para o Brasil, Chile e Argentina, é 5 dólares. Então, em vez de 1 dólar, é 5. Quando você calcula... Isso aí é mais realista, né? Isso aí é mais realista. Você agora, quando calcula, né, a linha da pobreza e as pessoas que estão abaixo ou acima dessa linha da pobreza, aqui no Brasil, está no estudo do Banco Mundial em todos os sites.
qualquer pessoa pode acessar. Ele diz, o Brasil, que era, em 2017, contabilizando para o mundo inteiro 8 milhões de pobres, 8 milhões, tem 45 milhões de pobres, diz ele, calculando corretamente. Ou seja, o número de 8 milhões não era a realidade. Era realmente uma distorção. Era uma distorção do ponto de vista da medida que era usada. Que o governo, quer dizer, o Brasil não tinha 8 milhões de pobres, tinha 45 milhões. O Brasil falseou, que ele fez fake Mas usou news, ferramentas inadequadas. Mas foram critérios que foram adotados e que isso levou a uma situação de cálculos completamente equivocados. Mas você, na sua sapiência sempre, na sua capacidade de perceber as coisas, você tocou no outro ponto, que é uma discussão mundial, e aqui no Brasil também, mas as pessoas não levam em conta. É que esse critério que foi adotado no Brasil, que nós adotamos em muitos países, mesmo o que o Banco Mundial agora adotou, é um critério quantitativo e monetário. Ele só está considerando a renda, mas a vida das pessoas não se resume apenas à renda. Ela tem um conjunto de coisas. A educação, você falou, a habitação, o ambiente, a moradia, o bairro, as relações sociais, a sua capacidade de relacionamento, de representação política, os seus conhecimentos, o seu emprego, não dá nada considerado, só a renda. Porque quando nós consideramos esses outros fatores, muitas vezes vão piorar ainda mais a situação de pobreza, porque é dramática. A questão de pobreza aqui no Brasil e no Nordeste é dramática. Renato, eu muitas vezes, na minha academia, nas academias onde eu falo, e os professores ficam olhando para mim assim, desconfiados. Eles sabem que eu sou pessoa religiosa e não minto, eu não minto. E eles ficam assim desconfiados. O Nordeste tem simplesmente 25 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 25 milhões. São poucos países do mundo dessa dimensão. 25 milhões. Quer dizer, o Nordeste hoje tem 25 milhões de pobres abaixo da linha de pobreza. E, além disso, há uma outra questão que falo nesse livro, em todos os livros que escrevi, há uma área cinzenta terrível, muito difícil no mundo inteiro. Porque quando nós botamos uma linha, aquela linha do tapete, quem está lá está fora, quem está dentro está fora, quem está no extremo dessa linha está numa linha de perigo. As pessoas que estão ali próximo estão perigando também por uma crise econômica como estão, diz o Banco Mundial, que nós agora aumentamos 3 milhões aqui no Brasil de pobres, só pela situação de uma crise de desemprego, que aumentou, etc. Então, há mais aí uma percentagem de pessoas que estão nesse limite da incerteza de sua vida, da sua sobrevivência, de sua família, porque a economia, como está instável e insegura, ela fica realmente em situação psicológica muito difícil, porque ela não sabe o que vai acontecer com a vida dela. Então, é uma questão que está bem estudada e que pode ser superada. Mas precisa que os programas, as políticas, sejam direcionadas com essa finalidade. As políticas não são, continuam seguindo aquela ideia de que devemos investir nos centros mais importantes, devemos investir naquelas pessoas, naquelas empresas maiores e naquelas iniciativas até multinacionais. E aqui no Nordeste, voltando à análise, é que aqui no Nordeste, dessa pobreza toda do Brasil, você viu que o cálculo é 54 milhões para o Brasil, 25 milhões estão no Nordeste. E o Ceará? Você sabe quanto o Ceará tem de pobres? Uns 10 milhões, mais ou menos. Rapaz, não pode, porque tem 8 milhões, 9 milhões de habitantes. De quanto? A metade da população. Quase 4 milhões. Aliás, o deputado Heitor Ferri disse aqui na Assembleia uma vez no pronunciamento. Quer dizer, no Ceará tem, dos 25 milhões de pobres do Nordeste, o Ceará tem 4 milhões de pobres. E aqui, 50%. Os estudos até do IPE. É metade da população. O importante é o seguinte, é preciso reconhecer certos aspectos, porque nós estamos analisando uma questão mais global, mais genérica, porque eu até lhe disse antes de começar o programa que eu não iria descer a números, porque as pessoas que estão assistindo esse programa estão com podem acessar agora. Estão com o telefone na mão, acessem na hora que estão assistindo o programa, acessem o livro e passem as páginas. Poderão copiar, reproduzir, fazer o que quiser. Eles irão olhando esses números. Então, não vamos descer esses números, porque as pessoas terão acesso ao vivo. Mas o fato concreto é que essas políticas elas precisam ser reformuladas. É preciso construir um novo Brasil. É preciso fazer uma revisão da política econômica do Nordeste, que agora vem a questão central das
as explicações por que nós mantemos essa situação. Há de se perguntar, há um programa de desenvolvimento econômico sustentável para o Brasil? Existe um programa, um plano nacional em que estabeleçam todas as questões relacionadas com o desenvolvimento econômico? Existe um projeto para o Nordeste de desenvolvimento econômico, onde contempla as prioridades, os programas, as prioridades, as atividades mais importantes, o que fazer? A SUDENE existe? Não existe o plano. A SUDENE foi criada, mas não saiu do papel, doutor Pedro. Não tem planos. Tem documentos, fizeram um documento, mas não vigem, nenhum Estado segue os planos. O próprio Banco do Nordeste vive em grandes dificuldades no estabelecimento de suas prioridades, porque como ele é sujeito a um plano regional que é constitucional, a Constituição diz, o Nordeste tem a obrigação de ter um plano regional, né, para estabelecer suas necessidades, com o objetivo de diminuir as suas disparidades e diminuir a sua pobreza. O Nordeste tem a obrigação, ele tem o direito, né, de ter recursos e meios para eliminar a sua pobreza. Né? E o país, os políticos, e nós todos, não seguimos nada, não adotamos nada disso. Então, o Mangabeira Unger, na última documento que ele fez, eu respeito muito, é uma pessoa muito competente, ele ainda era secretário de Política Estratégica do Brasil, ele, ao se pronunciar e ao fazer um documento, eu assisti uma palestra dele aqui na CNBB aqui de Fortaleza, ele disse assim, o Nordeste não tem um plano, né, e o Brasil não tem um plano, e o que acontece é que o Nordeste, se não se desenvolver, o Brasil jamais se desenvolverá. Então é preciso ter um planejamento nacional, mas um planejamento regional. E ele ainda se o Nordeste não desenvolver, o Brasil jamais se desenvolverá. Porque o Nordeste vai sempre puxar. É grande, 50 milhões, 52 milhões de pessoas pobres, 25 milhões, né, com todos os seus problemas, amarrado à economia nacional. Né? Então o Nordeste precisa desenvolver. E ele ainda disse mais alguma coisa? E o mais grave, professor, é que eu não vejo esse debate acontecer no debate nacional das eleições. O importante é que nós sabemos disso, as pessoas sabem disso, e ele, que veio de fora, dos Estados Unidos, dos Estados Unidos, e nos passou em nossas caras, eu olhando para ele assim, e sem poder dizer nada, que assim, essa aqui é uma região semiárida, uma região especial. Muitas partes do mundo têm regiões semiáridas, superaram esse problema. Mas o Brasil e o Nordeste não têm plano para o semiárido. Tem programas isolados, né, desconectados, não tem um plano para resolver a questão do semiárido. E se o Nordeste, Renato, ele disse assim para os bispos e para todos nós que estavam ali, olha, se o Nordeste não resolver o problema do semiárido, ele jamais será uma região subdesenvolvida e ele jamais superará a pobreza. Jamais! Não é daqui a 5 anos, 4 anos, não. Nós vamos passar centenas de anos. Eu estive num país histórico, todos nós estudamos nas nossas escolas, o Egito, né, um país mais antigo. Eu estive olhando as pirâmides maravilhosas, lindas. Com minha esposa entramos nas pirâmides, né, e o Egito, um dos países mais atrasados do mundo, milênios de anos. A Nigéria é um país espetacular da África, rico em recursos naturais. Estive lá, estudei, escrevi um livro sobre a África, vários países. A Nigéria, o maior produtor de petróleo da África, coisa maravilhosa. Atrasado, pobreza total, um desastre, né? Porque não tem exatamente uma decisão política. Porque sem uma política, sem os políticos estarem aderindo a isso, convicção plena, compromisso, determinação, em direcionar. O contraste disso, doutor Pedro Cisnando, Israel tem um plano de desenvolvimento, aí é a diferença. Sim. Você fala Israel. Eu estudei Israel. Eu fiz meu mestrado em Israel. Eu morei em Israel. Eu morei no kibbutz comunista, muito puro. Eu fui lá para saber o que era o comunismo. Não, me formei e dentro dessa experiência que eu adquiri em Israel, eu estabeleci programas com o Banco do Nordeste, desde 1971, vários programas. As universidades de Israel que passaram a colaborar com o Nordeste, inclusive universidades que eu vi sendo construídas em Israel. Sendo construída a universidade. Ela foi construída, se tornou a universidade classificada dentro das melhores do mundo. E passaram a colaborar com o Ceará. E os técnicos professores viram o Ceará. Estiveram aqui no Ceará colaborando até recentemente. Inclusive, eu agora vou lhe confidenciar algo. Eu estava deixando também esse livro
para apresentar numa reunião que ocorreu aqui agora em julho, no Ceará. Era uma conferência internacional que a Universidade de Ben Gurion, que o Banco do Nordeste, e eu, que sou representante da universidade aqui no Brasil, da Ben Gurion, sou representante oficial dessa universidade, organizamos uma organização internacional com a China, que queria conhecer a experiência do Ceará. Vou começar a falar sobre o Ceará. Queria conhecer a experiência do Ceará. Universidades dos Estados Unidos, universidades holandesas, né, queriam vir aqui ao Ceará. Organizamos um encontro internacional aqui em julho, mas houve uma mudança na presidência do Banco do Nordeste. Então, o seminário, a organização do seminário ficou sem apoio, porque o presidente estava assumindo, com muitos problemas, ele não ia assumir uma coisa dessa maneira. E meus colegas de Israel, combinando com a China, fizeram agora essa semana a reunião na Inglaterra, me chamaram, eu não podia, estava um pouco assim, adoentado, com a virose. Não fui, na Inglaterra, falando sobre o Ceará, porque o Ceará, no Brasil, é um dos estados que tem exemplos extraordinários no tocante às políticas para superar a pobreza. É um dos estados que tem histórias extraordinárias. O projeto São José é um, eu falo aqui, eu fui um gestor do projeto São José, eu administrei o projeto São José durante 8 anos, sem clientelismo, sem política. Fizemos um trabalho extraordinário, é um grande projeto que o Estado tem, o projeto São José, né? Assim como outros programas e outros projetos que o Ceará dispõe, que foram criados aqui no Ceará. Eu já falei para você, mas eu estou aqui falando numa TV que tem os políticos, eles que estão elaborando as leis, eles estão analisando tudo isso, para rememorar a mente deles. O Ceará, no governo Tasso Gereissati, nos colocou a trabalhar um grupo de mais alto nível da Universidade do Banco do Nordeste. Começamos a raciocinar e a pensar aquilo que você localizou lá antes. E por que não se resolve esse problema? É porque faltam programas que dê apoio a isso. Aí nós perguntamos, qual é um dos programas básicos do mundo inteiro para realizar o desenvolvimento econômico? Qual é o programa para os pobres? Não tem dinheiro, não tem recurso. Como é que ele vai começar, se está na Bolsa Família ou não está? Como é que ele vai iniciar uma atividade, a produzir de alguma coisa? Pequeno negócio, né? Sai de crédito. Mas os bancos, que é bancos oficiais, inclusive o Banco do Nordeste, tinha muitas restrições do Conselho Monetário Nacional. Eu fui do banco, fui diretor da Divisão de Estudos Agrícolas, estava ligado à formulação das políticas. Tive muitas discussões no Banco do Nordeste. Eu não estou a minha esposa, como não vai assistir esse programa, talvez, ela vai me perguntar, porque ela não gosta que eu fale de mim. Não, mas é importante, doutor. Ela não fala de mim. Mas eu fui convidado, em certo momento, pelo Dr. Rubens Reis da Costa, eu era economista substituto lá do banco, para ser um diretor de crédito rural. Ele tinha me selecionado como bolsista para o banco, tinha me mandado para o exterior, para estudar, um grande amigo meu. Ele era economista-chefe e era presidente do banco. Aí ele me chamou e disse, Cisnano, olha, o diretor de crédito rural pediu demissão, eu vou lhe nomear diretor de crédito rural do Banco do Nordeste. O salário é 3 ou 4 vezes mais do que eu ganhava como técnico. Eu digo, doutor Rubens, na hora, sem falar com minha esposa, porque tudo que eu faço, eu comento com ela, eu disse assim, doutor Rubens, eu quero me perdoar, é um grande honra para mim, mas eu não vou aceitar. Eu disse, por que você não vai aceitar? Eu disse, porque eu tenho uma visão sobre o crédito rural aqui para o Nordeste, que o banco não adota, e nem vai adotar. E eu não vou comungar com ideias que eu não comungo. Eu estou lá no meu departamento, tenho liberdade para escrever, inclusive, com relação a isso, e não vou aceitar o cargo de diretor de crédito rural. Ele disse, quem você indica? Eu indico a pessoa, ela se tornou diretor de crédito rural do Banco do Nordeste. Pois bem, então nós começamos a trabalhar nessa ideia de criar um programa de crédito. Mas para criar um programa de crédito era muito difícil. Era muito difícil porque existia uma resistência muito grande no sistema bancário nacional. Quanto pequeno, achava que o pequeno era inadimplente, ele não tinha capacidade de produtividade, aquela visão, né, de grande produtor. Inclusive, o próprio programa de incentivos fiscais, que era da indústria, que foi estendido à agricultura, eu batalhei muito, que fosse para médias empresas. Não, foi adotado pela Sudene, seria para as grandes empresas agrícolas. Foi uma derrota, foi um fracasso muito grande do programa de incentivos fiscais para a agricultura, porque dirigiram a empresários de fora, né, que não administraram adequadamente os seus recursos, não tinham experiência, eles não tinham talvez interesse no Nordeste. Então, né, era preciso ter um programa de crédito. Nós idealizamos o programa. E esse programa nós levamos ao Ministério da Agricultura. O Ministério da Agricultura, ao ler o programa,
o seu diretor de crédito rural, Murilo Flores, tinha sido meu colega na associação... doutor. Doutor Murilo Flores, tinha sido presidente da Associação Nacional de Economia Rural. Eu fui o vice-presidente dele. Nós éramos amigos. E foi adotado lá no Ministério. E ele foi, né, o diretor de crédito rural do Ministério. Era a Arlindo Porto, o ministro. Explicou para ele disse, Cisnando, você chegou na hora apropriada, porque o movimento dos trabalhadores, a Associação Nacional dos Trabalhadores, está com um projeto aqui com o ministro, o projeto não é muito bom e o ministro está sem saber o que fazer. E esse projeto, ele vai ser de interesse geral. Nós chamamos os trabalhadores, a presidência, conversamos, concordaram, o ministro disse, vamos levar isso avante. Agora, você, Cisnando, que é presidente do Fórum de Secretário, vai conseguir os votos do Conselho Monetário Nacional para aprovar esse novo programa. Então, eu reuni os secretários de Agricultura do Brasil inteiro e fizemos uma estratégia. Nós iríamos falar com os nossos senadores para falar com os membros do Conselho Monetário Nacional. Iríamos criar primeiro uma linha de crédito rural, chamado agricultura familiar. Foi a primeira vez no Brasil que se falou em agricultura familiar. Não existia aqui. O pessoal todo era da esquerda, era daquele órgão da América Latina, CEPAL, né, que falava era pequena produção, que era a terminologia dos economistas, né, da esquerda. A agricultura familiar hoje é um grande sucesso, né, no Brasil. Estou lhe falando, a primeira vez que se falou na agricultura familiar foi nesse programa, o Programa de Crédito para a Agricultura Familiar. Pois bem, o Conselho Monetário Nacional aprovou, por unanimidade, o presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, foi abordado por todos os secretários, ele fez a medida provisória, criando um programa nacional. Nós tínhamos que criar um programa praticamente aqui para o Ceará, era um programa pequeno, 300 milhões de reais, um programa pequeno, dinheiro do FAT. Aí o Fernando Henrique Cardoso criou um programa nacional chamado Fortalecimento da Agricultura Familiar. Agora não era mais o Conselho Monetário, foi para o Congresso. O Congresso definiu o mesmo trabalho, aprovou por unanimidade. Programa Fortalecimento da Agricultura Familiar. Agora, no governo atual, agora para a safra agrícola de 2018, está recebendo 30 bilhões esse programa para a agricultura familiar. Começou com 300 milhões. 30 bilhões. Todo o governo Lula e o governo Dilma, senhoras e presidentes, mantiveram integralmente, eu elogio muito a isso a eles. Eles, nesse programa, eles não tocaram, mantiveram o programa e prestigiaram. Foi do Fernando Henrique. E prestigiaram esse programa. Ele continua hoje, né, vigindo. Então, né, foi a partir de iniciativa dessa natureza e de outras que nós também desenvolvemos aqui no Ceará, como foi a reforma agrária solidária, né, como foi o caso, né, do Seguro Safra, que era o grande problema da estabilidade da produção agrícola, foram criados aqui também no Ceará. E esse programa todo foram mantidos pelo governo federal. Né? E eles estão todos aqui, eles estão no Ceará. O Ceará tem, portanto, à sua disposição para fazer um programa de combate à pobreza, tem uma ajuda, de certo modo, da Bolsa Família. O governador Lúcio Alcântara, estávamos trabalhando com ele como voluntário e com o Grupo de Israel, ele criou um programa para a pobreza em 2003, né, chamado de FECOP, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Você sabe quanto o fundo está arrecadando atualmente? Se não me engano, 500 milhões por ano para a pobreza. Então, com esse programa da Pronaf, com o programa de FECOP, né, com esses programas federais que não estão sendo utilizados adequadamente, nem pelo Ceará. O Ceará é um dos que melhor a usa, os outros estados não usam. Mas esses programas, eles foram idealizados para combater a pobreza e precisam ser melhor utilizados. Eles não estão sendo utilizados. O Banco do Nordeste criou um programa, a partir do Pronaf, chamado Crédito Amigo. É um programa de microcrédito, um dos maiores da América Latina. É do programa Pronaf. Ou seja, doutor Pedro, o Estado não faz bom uso desse programa. Ou seja, nós temos as ferramentas, nós temos os recursos, nós temos as ideias, algumas bem aproveitadas, outras nem tanto, mas o problema persiste. A pobreza extrema no Nordeste, né? São um número absurdo, não é? de 50 milhões, né, no Nordeste. No Brasil 25 do Nordeste, 4 milhões. 4 milhões, metade da população do estado do Ceará. E a metade da Ceará, pobreza do Brasil está no Nordeste. Está no Nordeste. Ou seja, ou se resolve o problema do Nordeste ou não vai se resolver o problema brasileiro. Mas deixa eu lhe dar mais uma informação final para você coroar o seu programa. O lançamento desse
que vocês lançaram, no YouTube. Sim, e o lançamento do livro. Deixa eu mostrar aqui. No YouTube, que vai também circular nessas fontes internacionais, seu YouTube. Ó, esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Deixa eu mostrar aqui. Esse aqui é o que nós estamos lançando, está aqui o livro, que é esse aqui, exatamente, A Pobreza. Não é? As armas. E esse reduzir a pobreza. E essa é uma proposta. Com desenvolvimento. O caso do Ceará de 2006. Né? Essa é uma proposta, né, de como resolver a pobreza por novas políticas, que não sejam aquelas que não funcionaram. O programa de combate à pobreza, através de transferência de renda familiar, não funcionou em nenhum país do mundo. Na história, não existe nenhum país do mundo que tenha funcionado. Só tem uma maneira de conseguir isso. É o que está nesse livro aí. Combater a pobreza através do desenvolvimento econômico. Você sabe o que foi que o Pedro Cisnano fez? Eu fui convidado para trabalhar com um grupo do governo atual, né, de um grupo chamado de combate à pobreza. Sim. Eu fiz a exposição das minhas ideias, escrevi esse documento em colaboração com os professores de Israel, as maiores autoridades mundiais nessa área, com a colaboração da ex-secretária de Planejamento, doutora Mônica Clark Cavalcante. Apresentei esse grupo e, numa reunião que o Grupo de Israel estava aqui em Fortaleza, eu fui ao gabinete do secretário de Planejamento do Ceará, né, Maia Júnior, que foi meu colega de secretariado no tempo do governador Tarso Tirisato, e apresentei como contribuição ao governo do Estado, do Ceará atual, este plano. O governo está fazendo outro plano, eu não sei se vai contemplar, mas se não seguir isso aí, que é o único que deu certo no mundo, pode fazer os programas que fizeram, muito bonitos, muitas festividades, mas dificilmente não vai resolver conseguiremos superar a questão da pobreza. Doutor Pedro Cisnando Leite, aqui comigo, mais uma vez, brilhante. Está aqui os livros, já mostramos, e esse, As Armas contra a Pobreza, que está disponível na plataforma e-book e também no site da Academia Cearense Ciência, acesse.com.br, econometrix.com.br e no academia.edu, que é um site lá nos Estados Unidos. E se tiver alguma dúvida, basta botar o nome assim, Armas contra a Pobreza, Pedro Cisnando, vai aparecer no Google. Um deles. Obrigado por ter vindo. Foi um grande prazer e agradeço mais uma vez essa oportunidade brilhante, especial que você gosto muito do seu brilhantismo e do seu compromisso. Isso é muito importante. Quer dizer, o senhor tem um compromisso, né, é uma luta titânica, porque é um fato. Ou a gente enfrenta essa questão com eficiência, né, com objetividade, ou nós vamos ficar só enxugando gelo e gastando dinheiro e não resolvemos absolutamente nada. Agora estou um pouco frustrado e, ao mesmo tempo, vitorioso. Frustrado porque faz 50 anos que eu trabalho nesse sentido e tenho visto muitos resultados. Avançamos muito, fizemos coisas extraordinárias, mas não conseguimos aquilo que o Celso Furtado, no dia da instalação da Sudene, disse e eu fiquei frio na hora que ele disse. Ele ainda de cadeira de roda, lá no Banco Nordeste, ele disse para toda a plateia. Fizemos muito, trabalhamos muito, grande êxito, mas não resolvemos o principal. E eu praticamente disse, eu vou morrer sem ter conquistado isso. Foi reduzir a pobreza, acabar a pobreza do Nordeste. Obrigado, doutor Pedro Cisnando. Hoje aqui no Questão de Ordem, o programa fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá.